A Rádio Petroleira apresenta Programa Onda Verde Petroleira. Uma vida melhor é possível. Olá, internautas, estamos em rede em tempo real com mais um programa Onda Verde Petroleira. Participam deste programa a professora Deise Lopes Lima, professora do Colégio Estadual Júlia Kubitschek, também o professor Mário Sérgio Monteiro, professor do mesmo Colégio Estadual Júlia Kubitschek, além do sempre companheiro Davi Ribeiro, coordenador geral da ONG Sentinela Ambiental, nosso parceiro. Participa também desse programa o companheiro radialista, colega Edmar Fonseca, que está aqui como observador e, eventualmente, se quiser participar, vai ser um prazer. Bom, gente, o tema desse nosso programa é exatamente a educação ambiental. Temos aqui dois educadores e a gente vai conversar com eles sobre a questão da educação e o meio ambiente. E eu começo fazendo a primeira pergunta, se o Davi não se opuser. Não, claro que não. Né, Davi? Posso dar partida aqui? Claro. Então vou começar conversando com a professora Deise Lopes Lima, primeiras mulheres, né, Sérgio? Deise, qual é a sua visão como educadora da questão ambiental na nossa educação? Antes de começar o programa, a gente estava tocando aqui uma bolinha e eu já metendo o pau no Estado e no município, dizendo que não tinha uma política efetiva de se tratar a educação ambiental no currículo das escolas, constar isso curricularmente. Eis que, surpreso, o professor Sérgio falou: não, pera lá, alto lá, não é bem assim. Não é bem assim, né, Deise? Agora, antes de você falar um pouquinho disso, eu queria que você colocasse a tua visão pessoal como ser humano, como cidadã e também como educadora com relação à importância de um relacionamento mais próximo da questão ambiental. Por favor. Bom, geralmente eu busco fazer uma transdisciplinaridade, do meio ambiente com arte, com biologia. Eu acho que é muito importante você trabalhar os diversos materiais preservando, buscando novos caminhos com novas técnicas, para que a gente tenha um mundo melhor, Eu acho que é muito importante, porque o planeta está sofrendo uma destruição assim acelerada. Já está botando a língua para fora. Acho que o planeta já está meio engasgado ali. É muito difícil, E nós estamos elaborando assim um projeto, dentro do Júlia Kubitschek, que o Estado, esse ano que passou, a gente estava fazendo um curso de especialização relacionado à Agenda 21, escolar, e várias escolas estão participando. Pois é, não foi até essa questão de eu ter colocado, porque em 97 eu trabalhando na Multirio, eu, como profissional de jornalismo, eu visitei bastante a rede municipal de ensino. E naquela época ainda não se tinha na grade curricular nada específico falando. Então até os PCNs, eles fizeram uma grande mudança disso. A busca de você trabalhar o meio ambiente, de você trabalhar diversas posturas, de uns anos para cá, vem mudando muito. Essa mudança aconteceu a partir de quando, professor Mário Sérgio? Você que estava mais... acho que a partir da Rio 92 a gente teve um marco, que deixa claro qual é a postura que o poder público tem que ter com relação à questão da educação ambiental. Até porque até então a gente tinha muito a questão da ecologia, que era trabalhada nas escolas, mas muito mais a nível de conceitos do que a nível de prática. E quando você começa a questionar toda essa questão que se colocava dentro dos conteúdos de uma disciplina, que era a biologia, trabalhar apenas a ecologia no sentido conceitual, e deixa de lado toda essa postura conceitual e assume uma postura ressignificando esses conceitos na questão do dia a dia, você tem uma mudança. E essa mudança ela vai ferir diretamente aonde? Dentro do currículo. Mas para que efetivamente isso aconteça no currículo, a gente precisa da força da lei. Isso a gente tem. Existe dentro do Estado do Rio de Janeiro uma legislação que inclui, se não me falha a memória, ela foi decretada em 2000, que inclui o ensino de educação ambiental dentro do currículo do Estado do Rio de Janeiro. E
visando não apenas a responsabilidade de uma disciplina, mas sim as disciplinas que compõem a grade curricular. Então aí você deixa aquela visão de uma disciplina que trabalha determinados conceitos de ecologia, sai desse lugar, né, e passa a dar responsabilidade e visibilidade também a outras áreas de conhecimento. Transdisciplinaridade. Né? E aí você É a transdisciplinaridade, né? Eu não diria nem de transdisciplinaridade, que é uma coisa muito mais posterior. Acho que a gente ainda está no momento da interdisciplinaridade, entendeu? Que acho que é um passo mais tranquilo ainda para a gente chegar numa trans, que é um conceito muito mais ousado, uma busca. É o que seja, um passo de cada vez, não é isso? Exatamente. Agora, isso aí que você falou, professor, me lembra, não sei por que, Paulo Freire. Tem alguma coisa a ver com a visão de que essa questão ambiental, na educação, a educação ambiental, na grade curricular, me transmite alguma coisa de Paulo Freire, que tinha uma visão de que a gente tem que aprender com o nosso cotidiano, com o nosso entorno, com o nosso dia a dia. Você compactua com isso ou eu estou no caminho errado, Não, professor? Com certeza. Acho que a visão paulo freiriana ela contribui de muitas formas, em muitas áreas de conhecimento, não só a educação. Né? E Paulo Freire realmente ele pensava assim, né? Que o mundo não é, o mundo está sendo, está acontecendo. Se você não tem como fazer uma leitura desse mundo e também fazer ingerências nesse mundo para que você melhore a sua qualidade de vida, qual é a razão de você estar aqui? Né? Então essa preocupação dele também se faz presente da educação ambiental. E aí você pode puxar isso mais para um lado ou para o outro, dependendo da visão que você vai dar no contexto que você estiver trabalhando. Ô, Davi, você concorda que já passou aquele tempo de que meio ambiente é cuidar da folhinha e plantar uma árvore? Basta ver, né, o que está acontecendo aí nos quatro cantos do planeta, né? Não é só isso, né? Não é só isso. É porque justamente a mudança de atitude é que vai chegar a esse lugar, né? Você vê na Itália, a greve dos lixeiros, o que aconteceu? Não é só porque o lixo estava na rua, é porque não tinha onde botar aquela carga toda de lixo em algum ambiente saudável para que o lixo pudesse ser processado. E aí, isso acontece aqui no Rio, no Brasil e em outros lugares. Enquanto não tiver uma postura de consumo para que diminua o reciclado, o rejeito e tudo, e a gente entre numa ação mais reciclada, e aí começa a ver a sustentabilidade. Por isso que a gente está envolvido com as escolas, que é para facilitar essa mudança o mais rápido possível, porque está acontecendo, né, situações catastróficas, e a gente tem que estar atento a isso. Eu quero perguntar à mesa aqui, até o professor Mário Sérgio já se pronunciou ali, mas só quero perguntar o seguinte, o grande ator nesse palco do meio ambiente é o professor? Não, eu acredito que não é só o professor, é a sociedade como um todo, né? E quando eu digo a sociedade, todos os segmentos sociais e principalmente o poder consomem, né? Porque enquanto você não tiver uma política pública clara, né, e eficiente em termos de educação ambiental, o professor ele continua fazendo um trabalho isolado. Né? E esse trabalho acaba sendo pontual, porque ele acaba ficando naquele espaço onde ele atua. Ele tem desdobramento, sim, mas poderia ter muito mais desdobramento se o poder público efetivamente abarcasse a questão de uma forma muito mais concreta. Aí a gente às vezes percebe que muitas vezes ações são desencadeadas num determinado espaço de governo, chega num outro momento, aquela ação é extinta e nada mais se faz. Então, enquanto você não tiver uma garantia de que as coisas têm uma continuidade, a gente vai continuar num trabalho de formiguinho. Um respaldo sério, né? Exatamente. Professora Deise, o que fazer numa situação como essa? A gente tem que ir para a rua cobrar uma lei que determine a continuidade de projetos? Porque o que você falou não é só nessa questão que a gente está vendo no ambiental, não. A gente percebe que há uma falta de responsabilidade dos governantes em todos os setores. Se não for, né, um mesmo partido que vai assumir, né, o próximo mandato, corre o risco de qualquer projeto que seja ser interrompido. Por melhor que seja. Não, falta um compromisso maior para que essas ações tenham continuidade. Porque de leis nós já temos assim, o suficiente. De órgãos que defendam o meio ambiente, nós já temos o suficiente. Eu acho que a gente precisa mais de ações mesmo e de compromissos maiores, entendeu? Davi. É por aí mesmo, né? Arregaçar a manga, tá todo mundo trabalhando, mas não tá todo mundo trabalhando engajado.
Quer dizer, e o que falta é a parte séria mesmo dos compromissos do legislativo, do executivo, né? E inclusive do judiciário, porque a gente multa, pega o criminoso não vai para a cadeia, não paga a multa e continua sendo tudo como era antes, né? E aí nós estamos aí empenhados para que modifique também a parte do governo nos 3 poderes, nas 3 instâncias, para a gente ter a continuidade. Você vê o nosso projeto, hoje vai para o 8º ano. Será que ele segue? Né? Será que eu vou ter patrocínio? Quantas escolas eu vou ter para ser multiplicadoras? Quer dizer, então a gente sofre mesmo com essa incerteza partidária, política partidária, que às vezes deixa a desejar a intenção até do público poder participar mais. Perfeito. O nosso assunto é meio ambiente e educação. Participam desta mesa o professor Mário Sérgio Monteiro e também a professora Deise Lopes Lima, além do companheiro Edmar Fonseca. Quer falar alguma coisa a respeito aí do meio ambiente, Edmar? Você como radialista, como é que você tem percebido o mundo? Agora, né, parece que é uma questão de honra para a humanidade ter um olhar mais responsável com relação ao meio ambiente. Boa noite, Candal, boa noite à mesa, aos ouvintes. Eu acho que hoje é uma preocupação muito maior com essa coisa do meio ambiente, até porque esse problema do aquecimento global, por exemplo, isso vem tomando um vulto tão grande que está servindo de debate para o mundo inteiro. Então, em função disso, eu acho que o meio ambiente está sendo todo mais debatido, né, e isso é muito importante. Agora, eu queria fazer uma pergunta aí à mesa, porque você falou do Paulo Freire, e eu queria falar me lembrei muito de Darcy Ribeiro. Com certeza. Que Darcy Ribeiro, ele teve uma preocupação muito grande com os indígenas, ele morou em aldeias, ele fez um trabalho muito legal com os indígenas. E, ao mesmo tempo, ele era um educador, revolucionou, né, muitas coisas na educação. Então, eu queria saber se tem alguma contribuição deixada por Darcy Ribeiro para a educação, em termos do meio ambiente, em termos dessa relação com os índios. Quer responder, professor Mário Sérgio? A questão de Darcy Ribeiro a gente vê refletindo na própria LDB, né? Que foi uma das grandes contribuições que ele deu antes de falecer, que foi aquela alteração do calendário letivo, etc. Uma proposta de uma escola integralizada. Né? Eu acho que quando você pensa em uma escola integralizada, você pensa exatamente no sentido de coletividade. Que daí é que me faz perceber esse gancho daquela vivência que ele teve nas comunidades indígenas. Que quando você tem ali a troca, né, permanente entre aqueles que estão lá mais tempo, que tem uma interação maior entre novos, entre mais velhos, e com respeito, né, e quando eu digo a questão do mais velho, aquele respeito no sentido da sapiência que ele carrega, né, que esse mais novo interagindo vai adquirir, e que isso vai se traduzir o quê? Numa postura de vida. Então, esse pensamento dele, na proposta das escolas integrais, que eram os antigos brizolões, né, na época do ex-governador Brizola, infelizmente foi uma proposta educacional que não vingou da maneira como deveria ser, por questões a gente sabe aqui. E a gente vai voltar exatamente ao ponto que estávamos, quando você falou a política de continuidade. Exatamente. A gente tinha aí um projeto extremamente responsável, extremamente avançado, pioneiro e vanguardista na questão da educação, e foi, no governo Moreira Franco, exterminado por questões puramente políticas. É aquela, né, coisa, né, da oposição, da oposição, tudo diferente. Exatamente. Fazer tudo diferente. Quer dizer, você tinha falta de continuidade, uma proposta extremamente séria. Você tirava a criança do meio da rua, você botava ela dentro da escola em tempo integral, dando alimentação, dando saúde, dando educação, dando lazer, fazendo uma formação cidadã. De uma hora para outra foi simplesmente exterminada uma política extremamente responsável por questões unicamente opositórias. Então, eu acho que houve duas quebras, né? Porque o Brizola, depois de lançar esse projeto, veio o Moreira Franco, depois o Brizola voltou, mas... E tornou a tentar reativar, e depois, quando ele saiu, houve uma nova quebra. Exatamente. Tinha até a extensão do sábado e domingo, a escola ter atividade plena, até com grupos voluntários, como os seus respectivos pais. E aí, a educação era bem mais distribuída, integrada pelos coleguinhas, pelos seus pais com outros pais, e você teria ali uma salvaguarda, uma segurança, uma outra visão, até de sociedade, de animação dos próprios participantes.
Estamos falando sobre educação e meio ambiente. Participam dessa mesa os professores Deise Lopes Lima e Mário Sérgio Monteiro, ambos do Colégio Estadual Júlia Kubitschek. Vamos falar um pouquinho sobre o Júlia Kubitschek. Qual é o trabalho que vocês desenvolvem lá? O que é feito no Júlia? Isso daí é um colégio especial para trazer conhecimento e para trazer ferramentas novas ao professor? Então, nós temos um colégio, basicamente, que já tem 48 anos de existência, que é um colégio de formação de magistério. Nós temos vários projetos em funcionamento dentro dele, tá? Nós participamos com o David Ribeiro dentro do projeto Diga Não aos Fogos e Balões, que também é um projeto também relacionado a controle do lixo nas encostas, né? Nós temos nossos alunos como agentes multiplicadores. Também temos um projeto também dentro do Hemorrio, né? Nós temos uma diversidade grande de projetos também relacionados com a Cruz Vermelha, né, da não violência, né? Os nossos alunos já participaram de um evento com o Mário, que eu vou pedir para ele dar um pouquinho, que os nossos alunos já foram à França com o prêmio que eles ganharam, tá? Com uma troca muito boa, né? E aí... Professor Mário, foi bacana, hein? Isso aí foi uma oportunidade, assim, de ouro na vida desses adolescentes, que mudou muito a vida deles, inclusive até em termos de relacionamento. Fala da proposta, qual foi a proposta que levou a essa vitória? Esse evento aconteceu no ano de 2005, que era o ano do Brasil na França. Então, em função desse movimento, foi feito um concurso, a Fundação Oswaldo Cruz, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Estado de Educação, e esse concurso ele estava pautado em que etapas? Era uma etapa de redação, que especialistas corrigiam essas redações desses alunos, que se inscreveram, logicamente, e um pré-requisito era participar do Fórum Ciência e Sociedade, que é um fórum que também é mantido por essas instituições, está sediado no Museu da Vida, na Fundação Oswaldo Cruz. A coordenadora no Rio de Janeiro, a professora Vânia Rocha, a coordenadora geral, a professora Luciana Sepúlveda, que está em Brasília, que esse fórum também ocorre em Brasília. E os alunos que participaram deste fórum em 2005, eles tinham um passaporte para fazer a avaliação, né? Se inscrever e fazer a seleção. E aí fizeram a prova. Essa prova constava de leitura de artigos, etc. e tal, versando sobre assuntos de meio ambiente. Foram selecionados numa primeira etapa 10 alunos. Desses 10, somente 5 foram os finalistas, que eram 5 vagas para o Rio de Janeiro, 7 para Brasília. Desses 5 do Rio de Janeiro, 3 eram alunos nossos, do Júlia Kubitschek, e 2 do Colégio Estadual Murilo Braga, de São João de Meriti, da Baixada Fluminense. E eu fui acompanhando esse grupo de alunos para a França. Como é que você percebeu essa integração dos alunos, enfim, como é que eles se engajaram no projeto? É uma coisa assim, o adolescente ele tem uma coisa muito gostosa, que é aquela vivacidade, aquela energia de trocar, de aprender, não é? E isso é uma coisa que motivou muito esses alunos. E quando você abre uma porta para o aluno, você está junto com ele, você estimula a gente se desdobrar e pegar artigos, sentar, discutir, preparar esse aluno para fazer uma avaliação como essa, você percebe que quando o aluno tem esse estímulo, ele vai longe, não é? Hoje a gente tem alunos que falam francês, não é, que chegaram da França com essa motivação de aprender uma outra língua e que aprenderam já alguma coisa na França pela necessidade de comunicação com os outros adolescentes. Porque apesar desse evento ter acontecido lá, e foi 2 semanas que nós passamos juntos com os franceses, ele tinha pesquisadores brasileiros também participando das mesas redondas e alunos franceses participando das mesas redondas. E uma tradução que era feita online. E aí o que acontece? Depois daquele momento das palestras e tudo, havia um momento da interação. E esse momento da interação gerou muitos desdobramentos, né? O ano passado nós tivemos um encontro em Brasília, em que os alunos da França vieram para o Brasil. E esses alunos que foram para lá foram os cicerones aqui, né? E até hoje mantém contato pelo MSN. Eu tive hospedado em minha casa um aluno francês, um professor francês. Então esse intercâmbio ele se manteve. E hoje a gente vê alunos que participaram dessa proposta que não faziam diplomacia,
não é? Ou então fazendo universidade. Ou seja, o Da desdobramento biologia, houve do um projeto, desdobramento, né? Isso é que é né? importante, porque às vezes você tem uma iniciativa e toma a iniciativa e ela não vinga, ela para por Exatamente. ali, e o gostoso é quando você percebe que há o desdobramento. Você, como partícipe desse projeto, como é que você se sente, Sérgio? Cara, eu fico muito orgulhoso. Eu acredito que eu tenho uma utopia, né? Porque acho que a gente sem utopia não vive, né? E essa coisa da educação é isso, né? A educação não é um produto acabado. Você não consegue mensurar aquilo que você conseguiu Fim dele, né? de qualquer maneira mexer com a vida daquela pessoa, a não ser que ela te dê esse feedback mais à frente. E é um processo longo. Você só vê isso muito mais quando o cara está numa universidade e te manda uma mensagem pelo Orkut: olha, eu fui seu aluno, ou eu fui sua aluna, gostava muito das suas aulas, entendeu? Estou fazendo biologia por causa disso, estou fazendo arte, estou fazendo português. Aí que você percebe qual foi a interação e como você marcou essa pessoa na sua vida, né? E na vida dessas pessoas também. E como essas pessoas se encaminham na sociedade. Porque Perfeito. quando você marca, são por atitudes. E essas atitudes, elas ficam para sempre. Agora eu vou provocar um pouco o Davi, porque de uma certa forma, Davi, o trabalho que você faz como ongueiro também é um trabalho de educação. Você se sente um educador, Davi? A princípio sim, né? Porque a gente fica em 3 campos. Fica no campo da informação, no campo do embate, né? Da pancada, né? Para mudar mesmo toda essa forma de corrupção, toda essa forma de degradação. É o lado guerrilheiro. né? O guerrilheiro meio terrorista verde, né? Que a gente tem que fazer mesmo e não adianta, que tem que ser nervoso. Tem que ser assim. Se não botar a cara, ficar só na cristaleira ou no gabinete no refrigerado, não vai funcionar ambiente nenhum. Só aquele do em Big Bolso, da minha cabeça pensante onde é que eu levo mais. E tem, no fim da linha, né? Quase chegando ao final da linha, a parte da educação, da comunicação, do vamos junto, do estamos aí, vamos brigar. E eu acho que eu me considero sim, porque tem várias performances com vários segmentos, né? O pescador, quilombola, pessoal de agricultura e vários outros dentro da escola também, escolas Porque agrícolas. você, desde que começou essa tua militância ecológica, você sempre conviveu lado a lado com os professores, né? Procurei o meio de distribuição, o meio de comunicação e de avanço, né? A parte escolar, porque é a multiplicação mais rápida, né? Porque nem todo mundo ouve internet, nem todo mundo ouve rádio, nem todo mundo, né? Então, o acesso à escola, né? A gente, com professores bem intencionados, professores que abraçam a causa, aí a gente consegue deslanchar dentro do nosso objetivo, que é o objetivo comum da qualidade de vida. Esse é o programa Onda Verde Petroleira. Nosso assunto de hoje é educação e meio ambiente. Professora Deise, como é que é a dificuldade maior? É educar o aluno ou o pai do aluno? Quem é que está precisando ser mais educado ultimamente? Eu acho que em alguns momentos é o pai do aluno, né? Porque às vezes o pai não impõe limite, aí deixa o aluno querendo fazer o que quer, né? E às vezes até o aluno chega e fala, acaba tendo mais responsabilidade do que o próprio pai. Todo professor tem um pouco pouquinho de complicado. psicólogo, tem que ter esse jogo de cintura, na realidade professor. nós temos várias ações, várias facetas com os nossos alunos, né? Porque em alguns momentos a gente é tudo para eles. Às vezes os problemas que eles passam, às vezes se abrem muito com a gente. E aí a gente passa a ter toda essa gama de troca, né? Pois é, a gente percebe que nessa fase que a gente comentou do projeto de Darcy Ribeiro, o governo Leonel Brizola, existia uma política, inclusive, de aproximação com os pais. Não era só o aluno ali que estava merecendo, não. Os pais eram convidados a participar de toda a ambientação educacional do aluno. Hoje em dia está mais difícil fazer essa ambientação educacional. Como é que está o corpo a corpo com os pais? Lá, por exemplo, vocês no Júlia Kubitschek tem algum projeto voltado a essa questão de aproximação com os pais? Porque acredito que a educação não deva ficar só realmente nos filhos, porque nem sempre os pais tiveram a oportunidade de serem educados. Esse ano a gente até conseguiu, assim, dentro do projeto do Hemorrio também, que os pais participassem, que eles fossem doar sangue, né? Que como os alunos são menores, né? A coisa do peso deles também, ainda não tem condição de doar. A gente teve um sábado com os pais indo ao Hemorrio, né? Com os familiares
entendeu? Participando do projeto que Isso que foi uma temos. ação desenvolvida pela professora É. Cláudia, né, com outros professores da 4ª série, que culminou com esse evento no sábado, também participando professores de 1ª, da 2ª e da 3ª série. Você compactua, Mário Sérgio, dessa opinião de que o pai também tem que estar junto ali do professor, eu acredito- tem que haver uma política com relação a isso? Eu acredito que a gente precisa reeducar o pai para ele poder estar na escola. Né? Essa é a minha opinião. Porque muitas vezes o pai acha que a escola, porque é pública, então é o espaço que ele pode chegar, ele pode gritar, ele pode fazer acontecer, mas só quando ele acha que tem o seu direito. Mas e os deveres? Né? Então acho que precisa uma reeducação para essa participação e inserção da É o família dentro da exercício da escola. cidadania mesmo. Não né? adianta abrir a Tem porta da que- escola, entrar todo mundo e achar que ali é a casa da mãe Joana. Né? E na nossa escola a gente tem uma relação assim muito mais, como é que eu posso dizer, harmoniosa com os pais nesse sentido. Né? E em que o pai vem, ele tem lá o serviço tecnopedagógico da escola, que recebe, discute se há algum problema com esse aluno, ele é encaminhado, é chamado a família, né? Então a gente ainda consegue manter, até porque é uma escola de formação de professores. Então se a gente está formando profissionais que vão trabalhar com crianças lá no primeiro segmento, que qualidade de formação é essa que está sendo dada para esse aluno? Né? Antes de ser aluno, ele é um ser humano. Mas a escola, infelizmente, ela não pode dar conta de todas as mazelas sociais, né? A gente acaba tendo isso dentro da escola também. Já que você está falando de uma escola de formação para professores, Vygotsky à parte, Piaget à parte, Paulo Freire à parte, também tem um pouquinho de sensibilidade individual do professor Sim, nesse com contexto certeza. todo, né? Como é que, por exemplo, vocês trabalham isso? Você, no caso, Mário Sérgio, depois eu vou perguntar para Deise, né? Como é que você trabalha as tuas próprias convicções com relação à educação? Aí você colocou a questão-chave. Eu tenho que trabalhar as minhas próprias convicções para poder lidar com a dos outros, né? E em determinados momentos eu tenho que ser muito flexível mesmo, até para poder entender e mudar de lugar e perceber o que aflige aquele que está na minha frente. E não é fácil, porque você há de convir que com você tendo 6 turmas de 40 e poucos, alguns casos, alguns colegas têm 70, alguns às vezes numa sala, você poder olhar diferenciadamente para o aluno não é fácil. Muito Não é? aluno. E a gente entra numa outra questão, que o professor é um ser humano que precisa sobreviver, tem família, tem uma série de questões. E aí você esbarra em outra questão, que é a questão financeira. O cara às vezes tem que estar em 2, 3, 4 lugares para poder ter um nível de vida razoável, não é? E aí é a grande questão, você vive num dilema, né? Em alguns colegas nossos a gente percebe que se isolam completamente, e aí eu não vou discutir a questão de cada um, que acho que é uma questão ética e pessoal, não Com dá para certeza, você... mas aí o que né? você percebe Mas- o ponto que divide, né? O Exatamente. real educador do que o trocador de de funções, informações, né? de informações, Ou de informações. né? Eu acho que a função, é o que você fala, a palavra educador, ela vai muito mais além do que você entrar numa sala de aula e passar conhecimento para um aluno. É ressignificar esse conhecimento. Conhecimento também tem no livro, né, percepção, exatamente. E essa percepção do outro. Já passou Uhum. o tempo do cuspigis, Deise? Há muito tempo, eu acho que a Essa troca, era o já tá- diálogo, entendeu? É. Eu acho que é primordial, porque se você não tem uma troca com o teu aluno, entendeu? Você aprende muito com ele também, né? Exatamente. Você tem que ter uma troca. Você não tem que ficar achando que ainda está em cima daquele tablado com aquele giz lá, acho que está fora disso. né? Agora, Não tem engraçado, né, Davi? Você percebe, você também, Edmar, que a nossa conversa ela vai girando, e tudo que a gente fala toca na questão do meio ambiente, porque você não pode conceber meio ambiente sem essas informações que a gente está discutindo aqui. Na verdade, o meio ambiente não é só a defesa do planeta, a mudança do clima, o meio ambiente está nessa relação do dia a dia, do cotidiano das pessoas, da cidadania, da troca de informações, da percepção, né, da necessidade do outro ser. Você compactua com esse pensamento? É isso aí. Eu até estavam falando sobre esse assunto aí dos alunos. Eu queria até fazer uma pergunta para os dois professores, para a professora Deise e para o professor Mário. Vocês já tiveram muitos casos de alunos que são obrigados a deixar a escola para trabalhar, para poder sustentar a família por causa da pobreza da família? É comum acontecer isso? É comum sim. A gente tem uma escola que é muito engraçada porque a gente está no centro do Rio de Janeiro e a gente tem um aporte de alunos de diversos lugares da cidade do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. Tem alunos que moram na Baixada, que estudam lá também. Né? Então a gente tem uma diversidade muito grande de alunos e muitas vezes a gente chega, o aluno chorando, falando que vai deixar a escola ou que vai estudar à Mudar de noite, turno, mudar de porque lá não tem turno noturno. por conta das questões de trabalho para poder sobreviver.
Eu me lembro que havia até casos no CIEP, porque o CIEP ele tinha aquela coisa de dar alimentação para o aluno. Era o aluno em tempo integral, dava alimentação, eu achava isso muito legal, embora algumas pessoas falavam que era assistencialismo, coisa nenhuma. O aluno tinha necessidade realmente de estar bem alimentado e que ele poderia render muito melhor. Mas eu me lembro até que havia alguns casos de alunos que recebiam essa merenda lá e eles levavam a merenda para casa, ou levavam uma parte da merenda para poder dividir com a família. Exatamente. A gente isso acontecia muito, eu me lembro que foi comentado isso. E hoje não existe mais essa coisa da alimentação na escola, né? A escola tradicional, fora do CIEP, eu acho que não tem isso, né? A gente tem aquela questão da merenda básica, que é uma coisa assim que não é mais... Existe a merenda básica. No estado, por exemplo, a gente não tem em todas as escolas essas questões. Não é que nem, tá que nem a Gol, só barra de cereal, não? Barra de cereal. É o lanche da fome, né? O lanchinho da... Olha, bem diversificado, né? Pois eu tava com uma colega que eu me despedi essa semana, que ela veio do Chile, né? Ela veio falando que você tem uma educação municipal, que você tem uma parte da educação que é paga, né, subvencionada, que você divide enquanto família. Se você tem condição, você paga 50% e o governo paga os outros 50%, entendeu? E quando você tem condição de pagar, você paga todo o ensino. Então, quer dizer, e que o ensino lá é integral, não tem essa coisa de seu filho só ficar meio turno. Seu filho fica mesmo um horário integral, entendeu? Até umas 4 horas da tarde, entendeu? Entra pela manhã. Eu acho que isso faria, assim, com que parte da nossa população não ficasse, né? A gente tem muitas crianças que estão aí na rua, né? Perdidas, né? Então, nessa educação, eu acho que entraria também um tempo do esporte, né? Claro. Isso também era uma proposta do CIEP. O CIEP tinha... tinha essa parte do esporte. Desenvolvimento físico e mental, né? Que trabalhava a questão de esporte como uma forma de você captar o aluno e tirá-lo da questão marginal mesmo. Não necessariamente para ele se tornar um atleta, não era só para ele ter essa necessidade de ocupação. Ô Davi, vou te chamar um pouco para a roda também. E agora eu quero tocar num assunto que você domina bem, não vou te deixar de calça justa não, fica tranquilo, que é a questão exatamente do comprometimento das ONGs, né, com uma linha séria, né, dentro da questão da postura cidadã. Né, você trabalha com a questão ambiental, a gente sabe que hoje o que mais tem por aí é ongueiro ambiental, porque virou moda mesmo. Né? Agora, como é você que efetivamente faz um trabalho, né, de educador, não digo de professor, professor é uma coisa, educador é outra. O cara, para ser um educador, ele não precisa ser necessariamente um professor. Né? Didática. Né? Então, como você tem essa prática, como é que você vê essa disseminação, né, cada vez, essa proliferação de ONGs, né, ambientais? Falta educação no meio também? Basta ver, né, os jornais aí e as questões das CPIs de ONGs de segunda linha, que são as ONGs dos políticos, né? São as ONGs que trabalham só para governo e essas King ONGs que trabalham até para multinacionais. King ONGs, gostei. King ONGs, acho que manda mesmo, né? Que vem lá de fora, inclusive com dinheiro internacional, né? Agora, tem ONGs sérias, mas são muito poucas. São muito poucas porque fazem trabalho de base, né? Trabalho de encaminhamento, trabalham até com outras ONGs, aí fazem as parcerias. Agora, a gente tem aí na luta, né? Temos que botar a cara e ir purificando, né? O joio do trigo, isso tem que ser feito mesmo. E basta ver que os governantes que têm que tomar essas atitudes. Professor Mário Sérgio Monteiro de Souza, com Z. É necessário esse contato, essa parceria da escola com parceiros externos, sérios? É importante? É importante sim, porque a escola está dentro da sociedade, né? Ela não é um corpo à parte. E ela é um reflexo de muitas coisas da sociedade. A gente percebe nas posturas dos nossos alunos uma série de situações que estão lá fora. Né? E quando a gente busca essas parcerias, é porque a gente entende também que o poder público nunca vai dar conta de tudo que tem que ser feito. E a parceria ela é sempre bem-vinda no sentido que a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade, até com uma certa liberdade,
não é? Aí a gente já está aí há muitos anos fazendo essa parceria do projeto dos balões e outros parceiros que também chegam à nossa escola e participam, e isso rende frutos muito positivos, né? Porque a gente vai procurando, e aí, como o Davi colocou, você vai separando o joio do trigo. Né? Você vai vendo quem realmente está fazendo um trabalho sério, respeitoso, só repasse de ou verba. quem é um picareta que está ali só para dizer, olha, eu vim aqui fazer esse trabalho porque eu tenho que prestar conta de um dinheiro, e aí eu vou usar a sua escola e ponto final. Então isso é uma questão que a gente tem que estar muito alerta, né? Quem é que está chegando à nossa casa para fazer um trabalho de parceria? Não é? E quando a gente consegue perceber essa situação, a gente consegue separar realmente quem são os picaretas da história ou quem são aquelas pessoas tão sérias com um trabalho, com uma proposta que não vai se extinguir naquele primeiro momento só para mostrar que ele fez aquilo e prestar uma conta social e tal. Perfeito. Deise, qual é a sua visão a respeito? Olha, para nós também, trabalhar com a ONG do Sentinela Ambiental também foi muito legal, que foi também uma ação local também, porque a gente passou a ter uma culminância na central, entendeu? Para os nossos alunos de formação de magistério, foi muito legal também, porque eles passam também a conviver com a população, com o trabalhador que passa ali, né? E isso, para nós, foi muito bom, porque ele passa a colocar uma postura das pessoas terem que preservar mesmo o meio ambiente, terem que cuidar, entendeu? Que não é só a gente ficar pensando a coisa distante, entende? E que a gente tem que agir também, a gente tem que ir para a rua também e batalhar. E que essas ações, informando a população do entorno da escola, isso vai fazer com que melhore muito. Que é claro que vai ser um trabalho de sementinha, mas se a gente parar para pensar a quantidade de trabalhadores que passam ali na central e que vão estar, assim, recebendo uma informação nesse sentido, acho que vai ser ótimo, né? Isso também vai em conta da proposta da própria Agenda 21, né? Que são as Agendas 21 locais, que são aquelas que efetivamente acontecem. E isso reforça o caráter de trabalhar no entorno, no seu contexto, de valorizar aquele espaço. Na sua família, dentro de casa, exatamente. Né, com seus parentes, clubes. Tem uma... Não sei se eu estiver errado, me corrija, por favor. Como é que é pensar local, agir global, não é isso? Estou errado? É isso mesmo? Por aí. É isso mesmo. Porque você faz o teu trabalho, né? O escovar dente, fazer o café, separar o lixo e não botar gordura no óleo, gordura na pia, né? Economizar água. Então, isso você multiplica com teus filhos, com os amigos, com os parentes. Então, você começa a fazer uma teia, uma mobilização dentro de casa, próximo à escola, dentro das igrejas, que isso é muito fácil, que mostra a transversalidade do tema e a facilidade de postura que você consegue sutilmente avançar. Perfeito. É só uma coisa, pensar global e agir local. Por isso que eu pedi aí aos nossos universitários a ajuda dos nossos universitários. Né? Duas mãos. Exato. Bom, gente, o nosso programa Onda Verde Petroleira discute hoje a questão da educação ambiental, né? Da educação e o meio ambiente. A gente percebe que a gente está buscando cada vez mais melhorar o convívio dentro do sistema educacional, mas a gente percebe também que ao mesmo tempo ainda existe barreiras e ainda existe pedras nesse caminho, né? Né, professor Mário Sérgio? Quais são as pedras que a gente ainda tem que tirar definitivamente aí do nosso sistema educacional, na sua visão? Eu acho que o que engessa um pouco, né, a questão educacional, em primeiro lugar, é a valorização do profissional de educação. Né? Eu acho que enquanto você não encarar uma política séria de valorizar esse profissional de educação, e quando eu digo essa valorização, não passa só pela questão financeira, não. Porque só o dinheiro não é que vai valorizar um profissional. Também no ferramental, né, professor? Eu acho na questão de qualificação, de oportunizar esse professor chance de se atualizar, de se aprofundar. É o que a gente chama de formação continuada em serviço, que até alguns anos atrás, quando nós tínhamos ainda o antigo Estado da Guanabara, o antigo Cecigua, que era o Centro de Ciência de Guanabara, isso existia. Né? Em alguns estados isso também acontece, mas infelizmente a gente não tem essa ênfase em todo o sistema educacional. Porque o profissional de educação ele tem uma característica, o mundo está sempre mudando. E ele precisa estar atualizado.
E como é que esse cara vai estar atualizado se ele não tem tempo nem para comer às vezes, está na correria que ele fica para se desdobrar em 2, 3, 4 lugares, dar conta de 300 provas, 300 testes e não sei o que, isso, aquilo, aquilo outro. Então acho que quando o professor passar a ser olhado socialmente e politicamente falando, né, que eu acho que é o mais importante, como uma peça importante, porque todo mundo passa pela mão de um educador, seja ele formal ou informal. Não é? E enquanto essa valorização não acontecer de verdade, esse vai ser o maior entrave da educação, em todos os sentidos. Não é? Você pode dar uma escola maravilhosa, você pode dar uma infraestrutura maravilhosa, mas se esse profissional que estiver ali à frente, ele não tiver tesão no que ele faz, prazer no que ele faz, se ele não tiver condições de trabalho, externalizar, né, professor? Isso não vai à frente. Compactua com esse pensamento, professora Deise Lopes Lima? Também, e também assim, a participação, né, de toda a equipe, eu acho que é muito importante. Se toda a equipe também estiver dentro do trabalho, acho que vai ser legal. A gente tem muitos professores que ainda fogem um pouco, né, dessa atividade. Então isso também dificulta um pouco, entende? A nossa... Eu queria fazer uma pergunta para o Davi Ribeiro, uma pergunta sobre meio ambiente. Fala, Edmar. Porque a gente fala muito, você fala muito em reciclagem, todo mundo fala muito em reciclagem, mas eu vejo a reciclagem muito como uma coisa que está se falando muito teoricamente. Na prática, muita gente pergunta como fazer reciclagem na prática, porque muitas vezes você pode até separar lá o lixo, o papel, o plástico, etc. Mas você vai jogar isso aonde? Você bota no seu prédio, dá lá pro porteiro, o porteiro vai misturar tudo, vai vir um caminhão da Conlup, vai estar tudo misturado. Você tem uma pilha, a pilha do rádio ficou ruim, aí você vai jogar onde? Você anda pela cidade, tem... Lixeiras verdes que... De vez em quando você vê uma latinha daquela... Que uma cada 10 mil quilômetros quadrados, não é isso? É verdade. Então, aí o que você faz? Você pega a pilha e joga na lata de lixo junto. Então, a reciclagem, tem se falado muito em reciclagem, mas isso eu acho que é uma pergunta que muita gente que está ouvindo o programa e outras pessoas têm perguntado. Como se fazer reciclagem na prática? Na realidade, a reciclagem depende de terceira mão de obra, porque o caminhão mistura tudo, vai para o lixão mesmo da prefeitura e a coisa não dá certo. Então a nossa visão é trabalhar com pequenas cooperativas intra-bairros. Por quê? Porque aí você pega 10, 20 quarteirões, 10 mil pessoas, cada pessoa trabalhar com 1.000 indivíduos, uma cooperativa naquele ambiente, você consegue dar sustentabilidade econômica e a viabilidade no projeto. Por quê? Porque cada pessoa daquela que consome, ela tem 300 gramas, 1 quilo de lixo dia. Então, ela vai estar ali só naquele ambiente, dando uma satisfação para aquela pequena cooperativa, com 10, 20, 30 toneladas, que ele possa trabalhar com 20 pessoas distribuindo e catando esse lixo. Caso contrário, a gente não vai chegar a lugar nenhum, de fato, é a realidade mesma, porque o pessoal do lixo ganha por tonelada. Então, se você tira, mesmo que não pese nada uma garrafa PET, mas 300 garrafas PET já pesa, 10 mil garrafas PET já pesa, papelão e outras coisas mais. Então, iria só para o vazadouro, só a parte orgânica, que aí poderia ter uma grande silagem para se substituir esse lixo em gás, né? Em gás, inclusive em resíduos para voltar para a agricultura, voltar para a natureza, independentemente das multinacionais, claro, das multinacionais com os processos químicos que também degrada a saúde dos ambientes e isso da remete a uma alimentação. questão, se você me permitir, até pelo gancho que o Edmar Fonseca colocou aí para o Davi. Isso daí me leva a um outro tipo de reciclagem. Já não está mais do que na hora de se fazer uma reciclagem política, pegar essa prática política que a gente... por exemplo, tem algumas coisas que eu acho que já deveriam ser recicladas, né? Já deveriam ter ido para o lixo, ter sido a intenção da Sentinela, a intenção da Sentinela junto a esse programa, a melhoria dos lixões, exatamente, porque a intenção da Sentinela nesse ano 8 do Fogos e Balões não é só balões e fogos de artifício, ainda bem que pena que matou 3 pessoas, mas foi uma fábrica de fogos clandestina pelos ares em São Gonçalo. Então o que a gente quer?
é o voto consciente, é o voto ambiental, é o voto cidadão. Como? Vamos reciclar os políticos? Vamos votar em novos políticos, né? Político com proposta, com causa. Compromisso social, né? Compromisso social, porque aí a gente vai ter o político engajado para a sociedade e não para ele e para as empresas. Exatamente. Que hoje as empresas daqui para frente vão passar a ser cobradas até pela forma que eles compram sua matéria-prima, seus insumos, e como eles fazem seu descarte vis-à-vis os consumidores que têm que ter a consciência, porque a empresa vai começar a pagar pelo consumo do consumidor. Pois é, isso foi muito bem colocado, porque eu acho que já está mais do que na hora de se cobrar uma nova postura com relação também às práticas comerciais, né? Por exemplo, você, o fabricante, ele vai, descarrega a quantidade de produto que ele quer e passou ali da expedição da fábrica para fora, ele não está nem aí, lavou as mãos, se a garrafa vai parar no rio, se ele não quer nem saber. Já está mais do que na hora, porque proposta política para isso já existe há muito tempo, de se responsabilizar o fabricante pela sua embalagem. As famosas leis de papel. Mas o que acontece? Está lá, ninguém mexe, as coisas vão se piorando cada vez mais. A cada janeiro que se vê aí as questões das chuvas, incêndios, se repetem, encosta desabando, pessoas morrendo e as coisas continuam cada vez mais se acumulando. E aí a pergunta é essa, já está mais do que na hora. Esse ano, por exemplo, como é um ano eleitoral, de tentar se corrigir isso, não é verdade? Vai ser ótimo esse ano eleitoral, porque a gente vai, dentro da proposta de 5 escolas por metro, vezes 9, dão 45 escolas. Dá uma média de quase 1 milhão de alunos, fora os pais, parentes e amigos, e as multiplicações, para a gente pegar o voto consciente ambiental, o voto cidadão. Esse tema não é tabu dentro da escola, não, né? Quer dizer, eu acho que isso também faz parte da prática e da responsabilidade do educador, né? Chamar para os alunos, para a responsabilidade de votar consciente. Não é fazer a apologia política, e sim, né, saneamento político, não é isso? Concorda, professor? Eu concordo, porque eu acho que a questão da consciência cidadã é uma questão que dentro da escola você começa a desenvolver. Muitas vezes a família, por conta de todo esse processo de desenvolvimento que a gente vem passando nesse final do século XX, início do século XXI, ficou ausente, né, dessa educação. E onde é que você ainda tem esse processo acontecendo? É dentro da escola. E a escola é o lugar que fomenta essas ideias, é o lugar que desperta para essa consciência. E dizer que a escola não é política, não é verdade. A escola é política, pelo contrário, sim, mas é uma política de esclarecimento, conscientização e de ação. Porque não adianta nada o cara também ter uma consciência e continuar lá fazendo aquele papel de omissão. Porque a omissão também é uma forma de você participar. Né? Quem diz que se omite e acha que não está fazendo nada, está fazendo sim. Porque aquele voto, aquela atitude faz falta. Eu acho que esses espaços de ação que a escola desenvolve, dentro desse processo que o Davi bem lembrou, é extremamente importante num ano como esse. A gente está aí o município do Rio, um exemplo muito claro disso. Você bem lembrou de todos os anos. 16 anos, né? O Rio parou. Exatamente, a gente está com uma gestão que se repete e os problemas se repetem e se acumulam. Né? Falando da questão da coleta seletiva, eu moro em Vila Isabel. Eu me recordo que uns anos atrás foi feita uma panfletagem dizendo que se fazia coleta seletiva no meu bairro. E aí compramos sacos transparentes, classificamos tudo aquilo. Passou um ano, onde que está essa coleta seletiva? Né? As pessoas começaram a fazer, depois não se coletou mais nada separadamente, e hoje tudo vai, como o Davi falou, para o mesmo buraco. É isso aí. Né? Também tem uma outra questão que eu também acho que é importante, que é a pessoa selecionar através do consumo, entendeu? A pessoa chegar e falar, hoje eu não vou usar a garrafa PET, eu vou usar a garrafa de vidro, entendeu? Eu vou tirar alguns produtos da minha vida que, de repente, estão sendo supérfluos, que, de repente, estão lá, mas, entendeu? E no final vai causar uma degradação maior. Então, até que ponto a gente pode também dar uma selecionada em alguns produtos que nós usamos também. Acho que é ressignificar os seus hábitos de consumo. E acrescentando isso, é o seguinte, é preciso que ninguém pode se eximir também de responsabilidade. É muito necessário, é importantíssima a reciclagem política.
A gente fala muito da empresa que jogou lá os produtos tóxicos, tem de falar mesmo, tem de denunciar. Mas também, muitas vezes, a pessoa está falando disso e, de repente, está jogando um lixo no rio, no córrego lá que passa perto do na carro, rua tá jogando mesmo, né? no sofá velho, tá jogando Mas uma eu coisa vejo qualquer o que cara tá causando jogando enchente. lixo pela janela do carro. Isso é um absurdo. E aí que vai entupir o bueiro, que vai ter verdade. enchente. Então muita gente, a empresa joga os produtos tóxicos no rio, tem que fazer. Mas tem gente que faz isso também, então também é pequenina a coisa que também do dia a dia que todos nós não podemos deseximir da responsabilidade. Exatamente. Acho que é por aí também. Perfeito. Bom, gente, estamos chegando aí ao final de mais um programa Onda Verde Petroleira. E o assunto, pelo que eu vejo, dá para fazer uma série de programas falando sobre isso. Mas nosso tempo já está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a presença da professora Deise Lopes Lima, da Escola Estadual Colégio Estadual Júlia Kubitschek, assim como também o professor Mário Sérgio Monteiro de Souza, também professor do mesmo colégio. Abrindo para suas considerações finais, professora, por favor. Então, quero agradecer, né, o convite e quero dizer que a gente está próximo de um carnaval, né, e que a gente faça um pouquinho de exercício da cidadania, né, que a gente cuide de não sair jogando lixo por aí, né, que a gente tome conta, né, um pouquinho da nossa cidade, né. Acho que é importante. Professor Mário Sérgio Monteiro de Souza, por favor, suas considerações finais. Agradecer a todos a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que é de suma importância para todos nós. Lembrar, mais uma vez, que nós estamos num ano político, né, e exercer o nosso direito de voto para mudar essa situação e reciclar esse cenário que a gente tem por aí. Acho que é um passo importante para que a gente possa mudar alguma coisa dentro dessa realidade que a gente tem aí pela frente. Perfeito. Participou também desse programa o radialista Edmar Fonseca. Edmar, por favor, suas considerações também. Eu vim aqui acompanhando, né, a professora Deise, professor Mário, vim visitar meu amigo Davi Ribeiro, que inclusive já fez programa lá também com a gente na rádio que eu trabalho, e conheci o Naldo Candal hoje, então quero agradecer a participação aqui, gostei muito do programa, da rádio, eu achei muito legal, e qualquer hora a gente está de volta aí. Se Deus quiser, Nossa Senhora do Bom Radialista, rogai por nós. Com certeza. Obrigado por tudo. Davi Ribeiro, meu parceiro, sentinela ambiental. Tamo junto. Acredito que 2008 vai ser um ano bem promissor, que na soma dá 10 ou dá 1000, né? E aí tem tudo a ver, Candal, que a nossa rádio chegue no mais rápido possível dentro de várias escolas, né? E num horário que a gente possa fazer a multiplicação do programa com fidelidade, com ética, com transparência. É bom lembrar que vai estar sendo possível acessar o programa na página da Agência Petroleira de Notícias. É só acessar daqui a pouco, daqui uns 20 minutos, o programa já está postado lá. www.apn.org.br. Ficamos por aqui com mais um programa Onda Verde Petroleira, aqui na Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Música, informação e prestação de serviços. A Rádio Petroleira apresentou programa Onda Verde Petroleira.